Meus queridos, o Entrevista de A a Z está muito especial hoje. Para quem não me conhece, eu sou Antônia Maria Zogaib e esse é o nosso canal. Hoje nós vamos ter uma conversa um pouquinho mais séria. Nosso convidado é Dr. Guilherme Cremonesi. Muito obrigada pela sua presença aqui, Guilherme. Boa tarde, Antônia Maria. Eu é que agradeço o convite. É um prazer estar aqui contigo. Obrigada. Dr. Guilherme Cremonesi é responsável pela área penal empresarial do escritório Finocchio e Ustra, aqui em Campinas. Também fez parte de vários casos de repercussão nacional e internacional, a Operação Lava Jato e a CPI da pandemia. Vamos agora conversar com o Dr. Guilherme Cremonesi. Dr. Guilherme, conta um pouquinho para a gente sobre essa sua trajetória tão bem sucedida nesses 14 anos de advocacia. É um prazer, Antônia. Bom, eu sou campineiro, me formei na PUC Campinas e sempre desejei advogar na área penal empresarial. No entanto, na época em que eu me formei, esse mercado era muito restrito aqui em Campinas, o que me levou para São Paulo, onde eu tive a oportunidade de me especializar em Direito Penal Econômico pela Fundação Getúlio Vargas e ser sócio do Alberto Zacarias Toron, que é hoje um dos maiores criminalistas do país. E com ele eu tive uma escola, né? Foi uma oportunidade muito rica mesmo. Mas sempre desejei retornar para Campinas, como vários campineiros, né? Aqui a gente tem uma qualidade de vida, um outro ritmo, e isso era um atrativo muito grande para mim. Já conhecia Finocchio e Otávio, e em 2014 recebi o convite deles para vir para o escritório implementar a área penal empresarial, que até então não existia. E iniciamos a área, então, com um grande desafio, já com o caso da Operação Lava Jato, que movimentou aí, né, não só o cenário nacional, mas o cenário internacional, e que era um grande desafio pela complexidade do caso, pelo volume do processo, por toda a pressão da imprensa. Então foi um caso bastante desafiador, especialmente nesse momento de início da área aqui no FIUS Campinas. E sobre a CPI da pandemia, qual foi a sua atuação? A CPI da pandemia foi um caso mais recente, também muito emblemático e desafiador, porque quando a gente fala de CPI, a gente tem uma questão que não é puramente legal, a gente tem um aspecto político, que também, além de ter toda a pressão de imprensa, de mídia, a gente tem o desafio dos contornos políticos que se dão em uma CPI. Foi um prazer para mim atuar nesse caso, atuei em conjunto com o meu então ex-chefe, com o Alberto Toron, e foi muito desafiador, uma oportunidade também muito rica, um ambiente de muita pressão, em que é muito importante estarmos preparados, o cliente estar preparado, porque não é fácil. E eu costumo dizer que para isso a gente tem que estudar, se preparar e focar toda a atenção e dedicação para o cliente, porque é um momento muito sensível para o cliente, ele está muito fragilizado com toda aquela pressão, ele nunca se viu em um ambiente como uma CPI, né? E que os ânimos são exaltados, sim. A gente acompanha pela televisão aí semanalmente e a gente nunca sabe quais serão os desdobramentos. Verdade. E muitas vezes eles são alvos de muitas arbitrariedades e injustiças. Concordo, né? Concordo. Então, esse é o desafio. A gente trazer um outro olhar e vencer os preconceitos sobre o que é colocado, o que é divulgado. O que é que toma muito o seu tempo no seu trabalho? Os estudos de caso, estudos e preparação de caso, porque como são casos muito complexos, a gente precisa saber a vírgula do caso. E além de saber a vírgula do caso, a gente precisa também conhecer o negócio do cliente. Esse é um valor do nosso escritório e que agrega muito no resultado final. Por quê? Quando a gente fala, por exemplo, da área penal empresarial,
quando a gente vai para o judiciário, ou até mesmo no ambiente de delegacia de polícia, eu tenho um interlocutor que é um delegado, que é um juiz, que é um promotor de justiça, em que 90% dos casos dele, se não mais, são casos como estelionato, tráfico, furto e roubo. E quando ele se vê em um cenário corporativo, é um cenário também diferente. Então, por exemplo, quando a gente está falando de um crime contra a ordem tributária, né, eu preciso traduzir para esse meu interlocutor, esse delegado, esse promotor ou esse juiz, um contexto empresarial que não é tão familiar para ele. Então, por isso eu preciso entender do negócio do meu cliente a fundo para poder explicar e simplificar esse entendimento. Porque muitas vezes o equívoco e até mesmo a solução do caso, ela está nesse ponto que é o negócio do cliente. E, por outro lado, a gente vive uma constante criminalização da atividade empresarial. Né? Até por falta de conhecimento. Então, quando se falava lá atrás, né, de holding, com a Lava Jato foi a expressão consultoria, viraram palavras assim perigosas, expressões que poderiam dizer outra coisa quando não necessariamente diziam. Né? Então, é isso que toma mais o nosso tempo hoje. Você diria que todo empresário precisa ter ao lado um advogado do seu segmento ou não necessariamente? Eu acredito que sim, por dois motivos. Né? Primeiro, pensando no preventivo. Então, eu brinco que o advogado criminalista, ele saiu da delegacia, como era algum tempo atrás, e ele vem para a mesa de negócio. Para quê? Para mitigar riscos de qualquer operação. Pensando em riscos de lavagem de capitais, em riscos daquela operação poder ser eventualmente compreendida como uma operação não legal. Então, o objetivo é a gente eliminar esses riscos. E, além disso, a gente tem, como eu comentei, esse movimento de criminalização da atividade empresarial. Quando, na verdade, o direito penal ele deveria ser utilizado em último caso, ele está sendo cada vez mais utilizado. Eu percebi isso também. Então, a gente tem casos simples, como, por exemplo, uma indústria alimentícia, em que é encontrado algum problema no produto, né? Alguma matéria sólida, alguma coisa nesse sentido. O consumidor ele elabora um boletim de ocorrência, isso gera um inquérito policial e essa empresa ela passa a ser investigada. Né? Então, é realmente isso. Hoje o criminalista ele está na mesa de negócio. Maravilhoso. Doutor, eu percebo também que essa sua área passou a ser a menina dos olhos dos jovens que cursam o direito. Sim, é uma verdade. Porque ela junta a atividade empresarial, né? Então os desafios da atividade empresarial, com a questão do direito penal, que muitas vezes é o que leva o estudante para a faculdade de direito. Sim. Né? E por quê? Porque o direito penal é o que todos nós temos contato, seja pela televisão, é uma coisa que está muito próximo do nosso dia a dia. Então isso desperta realmente a curiosidade, o interesse dos jovens, tanto durante a faculdade quanto após. Antes não era assim, antigamente não era assim. Não. Era um outro tipo de segmento. Tinha muita tributário, questão... quais as outras áreas? Exato, Antônia Maria. O tributário sempre foi a menina dos olhos, o trabalhista, o cível. O direito criminal ele era mais renegado. Uhum. Né? E hoje ele mudou, ele teve essa nova Pelas roupagem. necessidades de todo o empresariado. As pessoas acabam observando que sem o direito penal ao lado, ele não consegue caminhar com a empresa. Sim, e a gente tem um outro aspecto, né, que a gente fala muito do empresário eventualmente como investigado, mas a gente tem também o empresário como vítima. Sim. Então, por exemplo, com a pandemia,
né? Onde muitos trabalhadores foram colocados em home office. Houve uma descentralização do controle e, com isso, um aumento nas fraudes internas de muitas empresas. Então, a gente percebeu no escritório, com vários clientes, esse aumento de casos de fraudes internas. E aí nós auxiliamos os nossos clientes desde a etapa de uma investigação interna com parceiros, né, para que essa investigação interna ela seja conduzida dentro da legalidade, para que essas provas elas possam posteriormente ser utilizadas e eventualmente a empresa ressarcida. Então é um caso também que infelizmente acontece cada vez mais frequente. O seu escritório, quais são as áreas de atuação? O escritório hoje ele é um escritório que nós chamamos de full service, então ele atua nas mais diversas áreas, desde as mais tradicionais como o direito trabalhista, tributário, civil, societário, até as áreas mais novas como ambiental, direito penal, compliance, direito aduaneiro. Quantas pessoas vocês têm no quadro? Hoje, com o time administrativo, nós somos em aproximadamente 160 pessoas. É um dos maiores escritórios de Campinas. Sim, hoje acredito que um dos maiores de Campinas. Parabéns. Estamos completando esse ano 19 anos. Muito obrigado, Antônia Parabéns, Maria. doutor. Muito obrigado. Doutor Guilherme, como é que você se sentiu sendo considerado um dos advogados mais admirados do Brasil pelo Anuário 500? Eu me senti muito lisonjeado, Antônia Maria. Foi uma conquista muito importante, né, muito gratificante, porque é o reconhecimento do nosso trabalho pelos nossos clientes. É a certeza de que a gente está no caminho certo. Quais são os critérios para essa premiação? Essa premiação, ela se inicia com uma entrevista feita com diretores jurídicos das grandes empresas do Brasil todo. Então, o anuário, ele faz uma entrevista com esses diretores jurídicos e esses diretores jurídicos que indicam os melhores escritórios, os escritórios de suas preferências e os profissionais também, que eles têm mais confiança em cada área do direito. Você recebeu como profissional os mais admirados, 500 mais, é isso? Isso, na área de direito penal. E o escritório recebeu também uma premiação que eu li da Chambers. Isso, a Chambers ela é um anuário internacional, né, em que nós recebemos esse reconhecimento, um reconhecimento muito importante como escritório referência em Campinas e em todo o interior, no que eles chamam de Band One, né, então de primeiro lugar. E eu, juntamente com o Finóquio e nossa sócia Veridiana, também recebemos o reconhecimento da Chambers como advogados admirados, né, na verdade, reconhecidos por esse anuário internacional em Campinas e todo o interior de São Paulo. Que orgulho! Muito orgulho mesmo. Uma história que o escritório vem construindo aí ao longo de 19 anos e que estamos colhendo os frutos desse trabalho. Motivo de orgulho. Imagino em casa, a família toda, que alegria. Sim, muito orgulho, muita alegria. Sempre minha mãe falou para mim, não importa o que você faça, é importante que você goste do que você faz e você faça bem feito. E acho que esse reconhecimento é resultado disso, dessa paixão pelo direito penal. Nossa cidade de Campinas tem esse reconhecimento de serem os melhores em quase todas as áreas. Na medicina, no direito, na engenharia, na tecnologia. A cidade está pulsando. Despontando. Pulsando. Exatamente, Antônia Maria. E isso é uma coisa que, quando eu vim para Campinas, eu tive uma sinergia muito grande com o Finóquio e Otávio, porque o objetivo deles e o meu também era exatamente proporcionar para Campinas a qualidade de um serviço, determinadas especialidades,
para que os clientes não tivessem que buscar em São Paulo. Porque nós comentávamos, é inadmissível que uma cidade do porte de Campinas, as empresas ainda tenham que se socorrer de São Paulo. Concordo. E hoje eu acho que a gente tem esse reconhecimento aqui. Graças a Deus. Eu falo até por mim também. Sim. Que não tem mais que buscar em São Paulo um trabalho de relações públicas. As pessoas já correm aqui, já sabem aonde, o endereço certo, nome, endereço certinho. Exatamente. Antônia Maria é a referência em Campinas. Obrigada. Falando em paixão pelo direito, eu sei da sua paixão pela sua família. Sim. O que é que você faz nas suas horas vagas? Bom, eu tenho um filho pequeno O de Theo. 3 anos, o Theo. Então o Theo toma bastante o nosso tempo, né? Ele é muito brincalhão, muito sapeca. Eu gosto muito de passear com ele, com a minha esposa. Agora as viagens um pouco mais restritas, né? E confesso que eu sou bastante viciado em seriados. Olha, Então eu sou uma capaz dica. de passar horas assistindo seriados. Eu também. Uma dica. Eu gosto muito dos seriados voltados para a área do direito, né, e para as áreas de negócio. Eu assisto agora, mais recente, a última temporada de Billions. Certo. Muito focado em negócio e gestão de pessoas também. Gostei muito de Suits. E sou fã de Viola, então gostei muito de How to Get Away with a Murder. Muito bem. O que é felicidade para você? Felicidade para mim é ter liberdade, é poder estar ao lado das pessoas que eu amo, é poder fazer o que eu gosto. Acho que é isso. Como é que é o Guilherme Cremonesi por Guilherme Cremonesi? Como você se vê por dentro? O Guilherme Cremonesi é agitado, é bastante agitado. Gosta de estar sempre fazendo alguma coisa. O Guilherme é muito família, então eu gosto muito de estar com a minha família, com os meus amigos, amigos de anos, meus amigos de infância. Gosto muito de pé no chão, de não ter que me preocupar, de curtir mesmo ali o meu jardim. Agora estou desenvolvendo um hobby que é a jardinagem, estou aprendendo muito com isso. Essa é uma habilidade que eu também não sabia, eu desconhecia. É uma habilidade nova, bastante nova, mas que tem tomado o meu tempo e tem sido uma forma de relaxar e de descansar a cabeça um pouco. Uma terapia. Uma terapia, Antônia Maria, exatamente. Você comentou sobre a criminalização da área empresarial. Como que você faz, porque nós temos tantos segmentos nessas áreas, para você estudar, aprender e defender o empresário? Esse realmente é um desafio para o advogado que atua na área penal empresarial. A gente se socorre, a gente faz uma imersão no próprio negócio do cliente, porque nada melhor do que o próprio cliente que construiu aquele negócio, seus colaboradores que conhecem do dia a dia, para nos ensinar a operação. E além disso, eu me socorro também dos outros times que nós temos no escritório que dão suporte para casos como este. Então, por exemplo, se eu tenho uma situação de um crime ambiental, eu conduzo um caso de crime ambiental juntamente com o time ambiental. Se eu tenho uma situação de um crime contra a ordem tributária, nós conduzimos o caso também com o time, com o envolvimento do time tributário, o que traz para a gente um substrato muito rico para uma defesa. Uma bagagem maior. Exatamente. Da noite para o dia. Tem que ser muitas vezes da noite para o dia, sem dormir, enfim. Prazo é inegociável muitas vezes, né? E os planos futuros, quais são? Bom, os planos futuros é se consolidar realmente como referência em Campinas e região, profissionalmente. O escritório tem crescido nesses últimos anos e a área também, os casos também, e poder contribuir cada vez mais com os nossos clientes, com os nossos parceiros, na solução de casos tão complexos e que abalam tanto as pessoas que são alvos dessas operações, de uma investigação. O que a gente tem como missão, especialmente na área penal, é trazer conforto para esses clientes e segurança de uma maneira transparente no momento que eles estão muito sensíveis
e muito fragilizados. Esse papo sério valeu a pena. Eu adorei que a gente conversou. Muito obrigada pela sua presença, pelo seu precioso tempo em nos ensinar muitas coisas. Eu espero que vocês tenham gostado também. Antônia Maria, eu é que agradeço. Para mim foi um prazer estar aqui contigo nessa tarde. A minha admiração pela profissional que você é, pelo ser humano que você é e pela mulher que você é. Obrigada, doutor Guilherme. Eu gostaria de ter muito mais tempo para que a gente pudesse conversar muitas horas, mas nós temos que encerrar. Antes disso, eu pediria que você deixasse uma mensagem para esse jovem que se espelha em você, como advogado, que está estudando, que pretende estudar o direito penal. Bom, Antônia Maria, acho que o melhor conselho que eu posso dar para os estudantes de direito, para os recém-formados, foi o conselho que eu recebi, que é, eu não tinha nenhum advogado na família, então eu não tinha nenhum caminho preparado, eu tive que abrir as portas para a minha carreira. E para isso eu estudei. Eu acredito e fui criado acreditando nisso, que o estudo e o trabalho são os caminhos. Não existe milagre, né? O sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Concordo. Então, a gente tem que sair da nossa zona de conforto, mudar de cidade, fazer o que for necessário para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Muito obrigada pelo seu tempo tão precioso, que eu sei da sua agenda carregada, e foi um prazer conversar com você aqui, e eu espero que todos vocês tenham gostado e que deixem para a gente uma mensagem, que retransmitam esse programa do canal para outras pessoas também. Muito obrigada. Eu é que agradeço, Antônia, para mim foi um prazer estar contigo essa tarde, seu espaço lindíssimo, parabéns pelo seu programa. Obrigada. Até breve.